Leitura da carta encíclica Humanae Vitae de Sua Santidade Papa Paulo VI aos veneráveis irmãos patriarcas, arcebispos, bispos e outros ordinários do lugar, em paz e comunhão com a Sé Apostólica, ao clero e aos fiéis de todo o mundo católico e também a todos os homens de boa vontade, sobre a regulação da natalidade, de 25 de julho de 1968. Veneráveis irmãos e diletos filhos, o gravíssimo dever de transmitir a vida humana, pelo qual os esposos são os colaboradores livres e responsáveis de Deus Criador, foi sempre para eles fonte de grandes alegrias, se bem que algumas vezes acompanhadas de não poucas dificuldades e angústias. Em todos os tempos, o cumprimento deste dever pôs à consciência dos cônjuges sérios problemas. Mas mais recentemente, com o desenvolver-se da sociedade, produziram-se modificações tais que fazem aparecer questões novas que a Igreja não podia ignorar, tratando-se de matéria que tão de perto diz respeito à vida e à felicidade dos homens. Aspectos novos do problema e competência do magistério. Visão nova do problema. As mudanças que se verificaram foram efetivamente notáveis e de vários gêneros. Trata-se, antes de mais, do rápido desenvolvimento demográfico. Muitos são os que manifestam receio de que a população mundial cresça mais rapidamente do que os recursos à sua disposição, com crescente angústia de tantas famílias e de povos em vias de desenvolvimento. De tal modo que é grande a tentação das autoridades de contrapor a este perigo medidas radicais. Depois, as condições de trabalho e de habitação, do mesmo modo que as novas exigências, tanto no campo econômico como no da educação, não raro tornam hoje difícil manter convenientemente um número elevado de filhos. Assiste-se também a uma mudança, tanto na maneira de considerar a pessoa da mulher e o seu lugar na sociedade, quanto no considerar o valor a atribuir ao amor conjugal no matrimônio, como ainda no apreço a dar o significado dos atos conjugais em relação com este amor. Finalmente, deve-se, sobretudo, considerar que o homem fez progressos admiráveis no domínio e na organização racional das forças da natureza, de tal maneira que tende a tornar extensivo esse domínio ao seu próprio ser global, ao corpo, à vida psíquica, à vida social e até mesmo às leis que regulam a transmissão da vida. O novo estado de coisas faz surgir novos quesitos. Assim, dadas as condições da vida odierna e dado o significado que têm as relações conjugais para a harmonia entre os esposos e para sua fidelidade mútua, não estaria indicada uma revisão das normas éticas vigentes até agora, sobretudo se tem em consideração que elas não podem ser observadas sem sacrifícios, por vezes heróicos? Mais ainda, estendendo o chamado princípio de totalidade a este campo, não se poderia admitir que a intenção de uma fecundidade menos exuberante, mas mais racionalizada, transforma a intervenção materialmente e esterilizasse num sensato e legítimo controle dos nascimentos? Por outras palavras, não se poderia admitir que a fecundidade procriadora pertence ao conjunto da vida conjugal mais do que a cada um dos seus atos? Pergunta-se também se, dado o sentido de responsabilidade mais desenvolvido do homem moderno, não chegou para ele o momento de confiar à sua razão e à sua vontade, mais do que aos ritmos biológicos do seu organismo, a tarefa de transmitir a vida. A competência do magistério. Tais problemas exigiam do magistério da Igreja uma reflexão nova e aprofundada sobre os princípios da doutrina moral do matrimônio, doutrina fundada sobre a lei natural
iluminada e enriquecida pela revelação divina. Nenhum fiel quererá negar que compete ao magistério da Igreja interpretar também a lei moral natural. É incontestável, na verdade, como declararam muitas vezes os nossos predecessores, que Jesus Cristo, ao comunicar a Pedro e aos apóstolos a sua autoridade divina e ao enviá-los a ensinar a todos os povos os seus mandamentos, os constituía guardas e intérpretes autênticos de toda a lei moral, ou seja, não só da lei evangélica, como também da natural, dado que ela é igualmente expressão da vontade divina e que a sua observância é do mesmo modo necessária para a salvação. Em conformidade com esta sua missão, a Igreja apresentou sempre, e mais amplamente em tempos recentes, um ensino coerente, tanto acerca da natureza do matrimônio, como acerca do reto uso dos direitos conjugais e acerca dos deveres dos cônjuges. Estudos especiais. A consciência desta mesma missão levou-nos a confirmar e a ampliar a comissão de estudo que o nosso predecessor, de venerável memória, João 23, tinha constituído em março de 1963. Esta comissão, que incluía também alguns casais de esposos, além de muitos estudiosos das várias matérias pertinentes, tinha por finalidade, primeiro, recolher opiniões sobre os novos problemas respeitantes à vida conjugal e, em particular, a regulação da natalidade, e depois fornecer os elementos oportunos de informação para que o magistério pudesse dar uma resposta adequada à expectativa não só dos fiéis, mas mesmo da opinião pública mundial. Os trabalhos destes peritos, assim como os pareceres e os conselhos que se lhes vieram juntar, enviados espontaneamente ou adrede solicitados, de bom número dos nossos irmãos no episcopado, permitiram-nos ponderar melhor todos os aspectos deste assunto complexo. Por isso, do fundo do coração, exprimimos a todos o nosso vivo reconhecimento. A resposta do magistério. As conclusões a que tinha chegado a comissão não podiam, contudo, ser consideradas por nós como definitivas, nem dispensar-nos de um exame pessoal do grave problema. Até mesmo porque no seio da própria comissão não se tinha chegado a um pleno acordo de juízos acerca das normas morais que se deviam propor e, sobretudo, porque tinham aflorado alguns critérios de soluções que se afastavam da doutrina moral sobre o matrimônio, proposta com firmeza constante pelo magistério da Igreja. Por isso, depois de termos examinado atentamente a documentação que nos foi preparada, depois de aturada reflexão e de insistentes orações, é nossa intenção agora, em virtude do mandato que nos foi confiado por Cristo, dar a nossa resposta a estes graves problemas.